E aí, meu nobre, tá procurando jogos com até 90% de desconto? Aqui na Estante Game você encontra, link na descrição do vídeo. Vamos lá, ó, canalzinho do Abismo do Medo. Deixa o like, se inscreve lá. Simbora, rapaziada. Supostos casos de combustão humana espontânea. Cara, agora se isso aqui é real ou fake, eu não sei, mas que é bizarro pra caralho, é bizarro, mano. Tem que destacar as palavras importantes apenas. Ah, não. Fake. Bora lá, mano. Você já parou pra pensar Deixa eu ver no se quão tá. frágil o nosso corpo Ok. realmente é? Navegando pela internet, nós encontramos todo tipo de situação perturbadora, como acidentes e crimes. Mas existe uma teoria que sugere que do nada, o seu corpo pode ser tomado por fogo e queimar de dentro para fora. Fala, galera! Ei, chama! Aqui é o Drake, e hoje Mano, no Abismo do... imagina o cara começa a pegar fogo do nada dele. Caralho, tenho poderes! Ei, chama aí! O cara só explode, mano. Caralho, virei mutante! Morreu. É foda. Bem, tem testemunhas oculares que disseram que viram a pessoa pegando fogo do nada. Deve ser superaquecimento mesmo, igual computadores. Oxe, caralho, mas como tu faz teu corpo chegar nessa temperatura, mano? Você explodir do nada. Do medo, a gente vai mergulhar em 5 casos de um dos fenômenos mais bizarros e assustadores da medicina forense: a combustão humana espontânea. Combustão espontânea. O Maga! Mary Heiser. Será que eu falei Na certo? manhã de 2 de julho de 1951, um dos afazeres de Pence Carpenter era entregar um telegrama para sua inquilina Mary Reeser, de 67 anos. Então ela se aprontou e foi até o apartamento com esse objetivo em mente. Mas quando parou diante da porta e chamou algumas vezes, ela não teve nenhuma resposta. Só que como a mulher sabia que a Mary deveria estar em casa nessa hora, resolveu abrir a porta para entrar. Mas ao tocar na maçaneta, percebeu que ela estava estranhamente quente. Isso gerou uma preocupação na Pence, que achou melhor entrar em contato com a polícia para que investigassem o apartamento. Então, quando os oficiais conseguiram entrar, o que encontraram foi um dos casos mais bizarros já vistos. Porque no centro da sala, sobre o que restou de uma poltrona, estavam as cinzas de Mary Reeser. E o que deixava claro se tratar dela era a perna intacta. Nem fudendo. A mulher só explodiu. Mano. A mulher sentou na poltrona, foi dormir e explodiu. Caralho, a mulher explodiu sentada na poltrona, foda-se. Mano, imagina, você tá mais de boa, chega em casa tranquilão. Pô, vou dar uma descansada aqui, do nada. Caralho, mano, é que vai tomar no cu isso, mulher só explodiu, mano. Acho que é mais fácil uma baleia pegar fogo do que um humano. Fora que no nosso corpo tem gordura que é inflamável. Por isso tá não, a Tarla não poderia ser... Não! Calma aí, cara. Calçado, além de um pequeno trecho da coluna vertebral e o seu crânio encolhido. A cena Caralho. por si só já seria assustadora, mas tinha um detalhe ainda mais insano. Nada além do seu corpo estava destruído, porque apesar do apartamento estar quente, ele estava praticamente intacto, com apenas alguns plásticos queimados, uma camada de fuligem fina pelos móveis e com o relógio da parede parado no horário de 4h20 da manhã. Então, diante de uma cena tão incomum, os investigadores logo buscaram explicações para o que havia acontecido com a Mary. Assim, levaram o que restou do corpo dela para análise forense. O que restou do corpo dela, as pernas. E a coluna vertebral. E a cabeça. Caralho, mano. Os resultados causaram espanto em todos os envolvidos, porque de acordo com o relatório da autópsia, ela teria sido consumida por uma chama que durou cerca de 4 horas seguidas. Oxi! E o calor envolvido para chegar naquele resultado poderia ter atingido até 1000 graus. Só assim seria o suficiente para reduzir ossos a cinzas, algo que não acontece com facilidade. Mas apesar da busca por respostas, nenhuma causa concreta foi identificada, com o detetive responsável ficando de mãos atadas, e concluindo que o fogo teve uma origem desconhecida. Foi assim que uma possibilidade inusitada começou a circular entre... Pô, imagina só. Se uma pessoa que mora numa cidade mais fria, assim, mais de boa. Pô, mano, a rapaziada que mora no Rio de Janeiro e a rapaziada do norte. Porra! A quentura, mano, que faz? Só isso daí, mano. Caralho, já ia desencadear a combustão, né, mano? Porra. Tá maluco, velho.
os envolvidos no caso, de que a Mary tinha sofrido uma combustão espontânea. Ah, E essa é beleza. uma teoria que existe desde o século XVII, e sugere que em raríssimas situações, o corpo humano poderia entrar em combustão sem contato direto com uma fonte externa de fogo. E por mais absurda que possa parecer, a hipótese ganhou força, justamente por conta das características de alguns cenários, como esse da Mary, onde o corpo foi completamente carbonizado, enquanto o resto do ambiente mal havia sido tocado pelas chamas, o que é definitivamente uma coisa muito estranha de acontecer. No caso dela, havia Carai. apenas os jornais próximos ao sofá, que permaneceram inteiros mesmo após o ocorrido. Mas como o caso seguia sem uma resolução e as autoridades locais estavam diante de um verdadeiro quebra-cabeça, o FBI decidiu intervir, já informando Ah, que não, mendigo precisa de ajuda pra pegar fogo. Não, mendigo não. Ah, não, mané. Pô, mas pior que é, mano. Pior que, olha aí, ó. O mendigo, moleque. Tem que tacar fogo nele pra ele queimar, mano. Arai, brabo. Brabo, menor. Brabolado. Ai, não é possível, cara. acreditar nessa ideia de combustão espontânea. E aí eles analisaram outra vez tudo que havia do caso e chegaram a uma nova conclusão, que partia do princípio de que a Mary era conhecida por ser uma fumante e por tomar pílulas para dormir. Então ela teria acendido um cigarro e sentado em sua poltrona. E por conta desse descuido, em algum momento o fogo do cigarro caiu em suas roupas e o incêndio começou, com ela já completamente desacordada por conta dos remédios. Só que essa teoria não explica por completo a intensidade da combustão e nem por que o fogo não se alastrou, por exemplo. E é possível que você conheça alguma história de como uma casa inteira foi incendiada por causa de uma vela esquecida acesa. Então, como é que poderia uma pessoa inteira pegar fogo e não causar danos ao restante do lugar? Por outro lado, os especialistas levantaram uma possibilidade mais complexa, chamada de efeito pavio, onde, de acordo com a hipótese, o corpo humano, ao ser exposto a uma fonte inicial de calor, como um cigarro, pode começar a queimar de forma lenta, contínua e localizada. Isso somente seria possível com algumas condições, que seriam a gordura subcutânea da vítima funcionar como um combustível, e as roupas como um pavio, alimentando a combustão por várias horas, de maneira parecida com uma vela humana. Nesse cenário, o calor se manteria concentrado no corpo, derretendo a gordura, que seria absorvida pelos tecidos da roupa, e se tornaria algo como cera, mantendo a queima de forma controlada, sem causar labaredas enormes, ou se alastrar pelo ambiente, o que explicaria como o corpo da Mary Reeser pode ser incinerado quase por completo, sem provocar um incêndio em todo o apartamento. E um experimento que reforça essa ideia foi realizado em 1998, conduzido pelo cientista forense John Deehan, e transmitido pela BBC, que trouxe uma ilustração sobre esse efeito, onde foi utilizado o cadáver de um porco, por ser considerado anatomicamente semelhante ao corpo humano em termos de estrutura muscular e quantidade de gordura. Então o porco foi enrolado em um cobertor comum, e a combustão foi iniciada com uma pequena quantidade de gasolina aplicada na coberta, simulando uma ignição inicial. Então, quando ele apagou as chamas algumas horas depois, uma grande parte do animal havia se tornado cinzas, com o restante da sala sofrendo quase nenhum dano. Além disso, os pés do porco permaneceram intactos, o que é bastante consistente com os relatos de combustão espontânea. Só que para muitos, a verdade é que mesmo com todas as análises e tentativas de explicação, a hipótese do cigarro somado ao uso de sedativos pode até parecer plausível, mas não justifica completamente o que foi encontrado naquela manhã, porque seria necessário um acúmulo de coincidências para que o efeito pavio fosse certeiro e repetido tantas outras vezes ao longo da história. Cara, que doido, velho. Maluco. John Arvin Bentley era um senhor de 92 anos, um médico aposentado, conhecido e respeitado por sua comunidade. Por 92 anos, mano. 92, caralho. Em Coudersport, na Pensilvânia, Estados Unidos, que após dedicar boa parte da vida à medicina, vivia uma rotina tranquila sozinho em sua casa. Ele já tinha uma mobilidade reduzida, e até mesmo usava um andador para se locomover pela casa, além de fazer o uso de remédios, mas nada fora do comum para alguém da sua idade. Só que mesmo com essas limitações, o senhor era descrito como lúcido e autossuficiente, preferindo continuar morando sozinho do que ir para uma casa de acolhimento. Além disso, não havia qualquer histórico de comportamento de risco, muito menos de sinais de negligência. Ele era realmente cuidadoso com a sua rotina. O senhor até fumava um cachimbo de vez em quando. Ah, não. Não. Pô, olha aí, ó. Olha aí, meu nobre, olha aí, ó. Lá vai. Outro, né? Outro. Mas fora isso, levava uma vida pacata. Já acendeu o pavio já, mano. E no dia 4 de dezembro de 1966, alguns tinham visitado e tudo estava certo com o John, de um jeito que nenhum deles imaginava o que estava por vir. No entanto, no dia 5, o que parecia ser apenas mais uma manhã comum, se tornou uma das mais perturbadoras para um técnico da companhia elétrica local, chamado Don Gosnell, que foi até a casa do aposentado para realizar a leitura do medidor de energia, que ficava localizado no porão da residência. E como já tinha permissão prévia do John por conta da sua dificuldade para andar, o técnico entrou
entrou na casa e foi diretamente para o porão. Mas chegando lá, sentiu um cheiro forte e meio doce misturado à fumaça. Ah, não. Foi quando percebeu uma pilha de cinzas no Ah, chão. não. Então o homem ficou preocupado e subiu as escadas para verificar como estava o dono da residência, encontrando o quarto tomado por uma fumaça. Por isso ele foi até o banheiro e logo que entrou se deparou com algo que jamais esqueceria. Tudo que restou do John foi a metade inferior da sua Nem perna fudendo. direita, com o chinelo ainda nela. Todo o restante do seu corpo havia se tornado aquelas cinzas encontradas no porão. Já o andador estava deitado ao lado de um buraco no chão, Caralho. mas com as pontas de borracha intactas. Além disso, a banheira próxima mal estava queimada. Com isso, o Dom saiu correndo para buscar ajuda e foi diretamente ao Caralho! Ajuda, meu nobre! Ajuda! O cara evaporou. Eita, pô. O cara evaporou, meu nobre! Ajuda, ajuda! Ficou só a perna dele! Ah, mano, calma aí, mano. Calma aí. Vá, mano. Ah, não. Aí é foda. Aí é foda. O cara vai pedir ajuda sendo que só ficou a perna do maluco, velho. Como assim, mano? Ah, não. Não. É possível, cara. escritório da empresa onde trabalhava, gritando para os colegas que o Dr. Bentley estava queimado. Assim como no caso anterior, tudo ao redor parecia estranhamente intacto, como se o fogo tivesse surgido e desaparecido sem se espalhar, deixando apenas o local exato onde o corpo estava, com sinais de um calor extenso. Então, uma das hipóteses levantadas na época era a possibilidade do aposentado ter deixado um cachimbo aceso, que de alguma forma teria causado um incêndio, com a mesma teoria do efeito pavio. Mas havia um problema. O objeto de fumo ainda estava ao lado da sua cama no quarto, o que tornava impossível que tivesse sido a causa. Desse jeito, uma possível explicação foi descartada, reforçando a ideia de que o doutor pudesse ser mais uma vítima da combustão humana espontânea, com o legista registrando que a causa da finalização foi por asfixia e 90% de queima do corpo. Basicamente, não houve uma explicação. Até que 10 anos depois, Joey Nickel, um investigador cético do paranormal, relatou em seu livro Secrets of the Supernatural sobre evidências de que o roupão do John foi encontrado ainda fumegante na banheira, e teorizou que o aposentado teria deixado cair cinzas do seu cachimbo nas roupas enquanto estava na cama. Assim, a fim de apagá-las, ele foi até o banheiro, onde a perícia também teria encontrado uma jarra quebrada, que podia ter contido água, que foi usada pelo homem para tentar cessar o fogo. Só que nesse processo acabou caindo e desmaiando, fazendo com que seu corpo fosse pego pelas chamas que tentava extinguir. O que, segundo essa nova hipótese, teria estimulado outro tipo de efeito, dessa vez chamado de efeito chaminé, um fenômeno em que o fogo fica confinado a um espaço vertical e estreito, como o de um cômodo pequeno, ou uma chaminé, que é a razão para esse nome. E ela ganha intensidade ao consumir oxigênio de maneira concentrada, funcionando como uma fornalha improvisada. Então, nesse cenário, o corpo do John teria ficado imobilizado no chão do banheiro como uma fonte contínua de combustível, com a gordura corporal sendo queimada lentamente, o que explicaria a temperatura alta e o longo tempo de combustão. No entanto, mesmo essa teoria sendo considerada mais realista, ela também não dá conta de todos os elementos bizarros da cena, como o fato de que o andador de borracha ao lado permaneceu quase intacto, e o chão, que era feito de um material inflamável chamado linóleo, não ter pego fogo por completo também. E foi justamente por esses detalhes que o caso do John se tornou um dos mais citados nas discussões sobre combustão humana espontânea. Jane Safin. Se você ainda estava cético sobre a possibilidade da existência de combustão espontânea, mesmo diante de dois casos com explicações completamente diferentes, esse próximo vai te deixar um pouco mais inclinado a acreditar. Bora ver. O caso de Jane Safin, diferente dos outros dois contados até aqui, teve testemunhas que viram tudo acontecer. Jane Safin era uma mulher britânica de 61 anos. Olha aí, meu nobre. Olha aí, ó. Viram diante de seus olhos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz. Que vivia com o pai, Jack Safin, em uma residência modesta localizada em Londres, mas ela tinha a idade mental de uma criança de 6 anos, e por isso nunca teve uma vida independente. Então era cuidada pela família, e passava a maior parte do tempo em casa, cercada por um ambiente que já conhecia. E foi no dia 15 de setembro de 1982, perto das 16 horas, que algo inexplicável aconteceu. Quando, de acordo com Jack, sua filha estava sentada na cozinha, próxima à janela sem fazer nada em comum, enquanto ele assistia televisão na sala, em um ângulo que tinha a visão completa dela. Até que de repente viu surgir um clarão pelo canto do olho, e assim que se virou para a Jeannie para perguntar se ela também tinha visto, foi pego de surpresa ao perceber que a luz vinha da própria filha, que estava pegando fogo. Mesmo assim, ela não estava esboçando nenhuma reação, como é de se imaginar para qualquer um em uma situação dessas, mas muito pelo contrário. Sua filha continuava sentada como se estivesse paralisada. Então o pai correu até ela e começou a tentar apagar o fogo desesperadamente, chegando até mesmo a queimar as próprias mãos. Nesse momento assustador, ele chegou a ver o fogo saindo pela boca dela, como se estivesse queimando por dentro.
Ao mesmo Caralho. tempo em que a filha fazia barulhos como um dragão. E enquanto Jack gritava apavorado com a cena, seu enteado ouviu e chegou correndo da cozinha, também presenciando a Ginny nessa situação. Ah, Foi quando os porra. dois começaram a jogar água nela Ah, e não. conseguiram conter as chamas. Não. Depois disso, eles chamaram uma ambulância e a mulher foi levada ao hospital, com queimaduras gravíssimas no rosto, pescoço, ombros e peito. E ela foi tratada a caminho do hospital e depois chegou a ser transferida para uma unidade especializada em queimaduras. Mas mesmo que estivesse consciente no início, seu estado de saúde piorou rapidamente. Então a Ginny não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida 8 dias depois. Ah, mas também ela tava queimando de dentro pra fora, aí. Ué. Por broncopneumonia. Graças a isso, a polícia abriu uma investigação para a hipótese de que fosse uma finalização proposital por parte do seu pai. Só que apesar do genro não estar no início do fogo, ele viu Jack em desespero tentando salvar a sua filha, sem contar com as mãos do homem, que mostravam as cicatrizes das suas tentativas de conter as chamas. Por isso, não demorou para que essa teoria fosse descartada. E em paralelo a isso, alguns médicos que cuidaram da Ginny já sugeriram a possibilidade de uma combustão humana espontânea, pelo fato do fogo não ter consumido as roupas dela, não terem danificado nada na cozinha da casa e por não ter formas que pudessem justificar um incêndio, muito menos algo tão concentrado assim. Como, por exemplo, a teoria de que havia sido um vazamento de gás que teria causado a tragédia. Só que se esse fosse o caso, outros objetos da cozinha teriam sido afetados também. E no momento em que a Ginny pegou fogo, nem mesmo havia eletrodomésticos ligados. Mas mesmo diante disso, o médico legista John Burton preferiu deixar o caso em aberto, por afirmar que não existe isso de combustão espontânea, o que é apoiado por céticos, porque em registros oficiais e no próprio depoimento escrito pelo genro, Don Carroll, que foi feito na época dos acontecimentos, revelavam algumas coisas, como as roupas da Ginny que estavam severamente queimadas, ao contrário da declaração dos médicos, o que também foi confirmado por policiais que chegaram ao local e precisaram remover as peças ainda em chamas. Além disso, os registros médicos contradiziam a ideia de que houve fogo saindo pela boca dela, já que nenhuma lesão foi encontrada dentro da boca da Ginny. Em vez disso, os ferimentos estavam mais compatíveis com queimaduras causadas pelos tecidos sintéticos, como o nylon das roupas derretido sobre a pele, o que explicaria a aparência de que o fogo estava vindo de dentro dela. Outra hipótese foi levantada por Joey Nickel, o mesmo investigador do caso anterior, que propôs que o Jack poderia ter esvaziado o cachimbo que fumava, lançado pela porta as brasas que ainda estavam acesas, e que uma rajada de vento poderia ter carregado essas brasas diretamente para a janela da cozinha, atingindo as roupas inflamáveis da sua filha, o que bastaria para começar o Caraca, muitas possibilidades, né, véi? Muitas possibilidades, mano. Parece o Arif, caralho. incêndio, sem que ele entendesse o motivo. Isso porque o genro faz declarações específicas de que o cachimbo do Jack estava apagado, mas cheio de tabaco fresco, o que apoiaria a teoria. Uma vez que antes de receber uma nova leva de fumo, ele teria visto... Falando em premonição, tem que assistir o filme novo, cara. Será que tá bom, véi? Eu quero ver o novo. Situação da Ginny. Então, enquanto alguns apontam para um acidente doméstico causado pelas brasas de cachimbo e roupas inflamáveis, outros enxergam no caso de Ginny um raro e assustador exemplo de combustão espontânea. E você, de qual lado fica nessa história? Rapaz, tá porra. Michael Van Hert. Até agora, nós só vimos casos que se passaram décadas atrás, em épocas em que a ciência forense não tinha avançado muito, e as tecnologias para identificar a causa das finalizações ainda não eram as melhores. Mas que tal um caso que ocorreu apenas 15 anos atrás? Em 22 de dezembro de 2010, na cidade de Galway, na costa oeste da Irlanda, Tom Mannion teve o silêncio da sua madrugada quebrado, por conta de um alarme de incêndio às 3 da manhã, que o fez correr para tentar encontrar as chamas e contê-las, mas não conseguiu encontrar nada em sua residência. Então ele decidiu olhar pelo lado de fora, e assim que abriu a porta para sair, viu a fumaça vindo do número 64, onde morava seu vizinho Michael Ferrick, que tinha 76 anos. Então, Tom começou a bater na porta em uma tentativa de avisar o vizinho sobre o incêndio, o que até mesmo acordou os outros moradores do prédio. Com isso, o corpo de bombeiros foi acionado, e não demorou para que chegasse até o endereço. Mas ao entrarem na residência, os socorristas se depararam com Michael sem vida, caído na sala de estar, com a parte superior do torso e a cabeça completamente carbonizadas. Os membros inferiores permaneciam parcialmente intactos. O que restou do corpo dele estava próximo à lareira, mas ao contrário do que se espera, a lareira não teve nenhum papel direto no incêndio, mesmo que estivesse acesa, sendo completamente descartada como a causa do incidente. Já o local ao redor apresentava sinais de calor intenso, com o piso e o teto diretamente acima da vítima chamuscados. Mas não, I doing, não, Gojo. O cara foi dar uma de Gojo, mané, nem fudendo. Esse calor parecia ter sido extremamente localizado, porque assim como nos outros casos, nenhum móvel havia pegado fogo, as cortinas estavam intactas, e até mesmo objetos de papel não haviam sido pegos pela ação das chamas. Era como se o fogo tivesse... Só que diferente do Gojo, o Sakana foi esperto aí, mano. Ele cortou a parte... Ele cortou o cabo no meio, só que em vez de deixar as duas partes intactas, ele explodiu a de cima e deixou só a de baixo.
Aí não tem como voltar, né, pai? Olha, foi esperto, o sacana foi esperto. Quem gozou? O Gojo, mano, o Gojo gozou. Se concentrado apenas no corpo do Michael, ignorando Gozou tão forte que explodiu. completamente o restante do ambiente. Então se deu início a uma investigação minuciosa, o que envolveu bombeiros, peritos forenses e a polícia local. Então, o legista responsável, Dr. Kieran McLaughlin, analisou todas as delícia, possibilidades, como Oi, curto-circuito, Kuroi. vazamento de gás, acidente com a lareira e combustíveis externos, e declarou que nada fazia sentido, e nenhuma dessas hipóteses conseguia explicar o que havia acontecido naquele cômodo. Sem contar que o corpo estava tão destruído que não houve possibilidade de determinar uma possível causa para justificar o que aconteceu. Ah, porra. Assim, sem qualquer resposta, e depois de ler vários livros sobre o assunto, o doutor tomou uma decisão de registrar oficialmente que o fim de Michael Farhardy foi por conta de uma combustão humana espontânea. Ferrari, mano. Ferrari. E aí, gatonieco? E aí, Kuroi? Tá bom, mano? Tá bom. Isso tá bom? E essa foi a primeira vez na história que a combustão espontânea foi oficialmente registrada. Uma explicação que sempre foi tratada como controversa entre os médicos, e que nesse caso foi reconhecida formalmente no Tribunal Médico Legal. O mais surpreendente é que essa também foi a primeira vez que um caso desses aconteceu no país. E uma ideia que apoia o legista é que quando ouvimos falar sobre finalizações incomuns ou acidentes bizarros, é normal que o nosso cérebro ative um tipo de auto-engano reconfortante, o que na psicologia é chamado de erro fundamental de atribuição, que é quando olhamos para a tragédia de outra pessoa e rapidamente concluímos que de algum modo ela fez algo errado. E então acreditamos que isso não aconteceria conosco. Só que às vezes, esse mecanismo serve apenas para culpar as vítimas de situações extremas, jogando um certo julgamento sobre as pessoas que estavam só vivendo suas vidas. E no caso da combustão humana espontânea, é comum que as explicações mais fáceis envolvam distrações com cigarro ou álcool. Mas se fosse realmente esse o motivo, seria provável que mais casos desse tipo Os caras que bebe álcool e dá uma fumadinha, mano. Aí, ó, o cara vira um posto de gasolina ambulante, mano. Vou lançar o Joga nos ZZ já? Olha, louco. acontecessem todos os anos, já que muitas pessoas bebem, fumam e acabam se queimando com o próprio cigarro. Mas também é possível que esse caso tenha alguma outra explicação que nunca saberemos qual é. E até mesmo durante o inquérito, quando perguntaram à filha de Michael se ela estava satisfeita com o veredito, Mary respondeu: sim, embora isso realmente não me ajude muito. Henry Thomas. Em 1980, no inverno gélido do país de Gales, onde o frio é abaixo de zero, uma casa estava normalmente quente, e dentro dela restavam apenas o crânio e as partes das pernas de Henry Thomas, um senhor de 73 anos, enquanto do restante havia sido reduzido a cinzas, e a cadeira onde ele estava sentado foi parcialmente destruída pelo fogo, com o calor sendo tão intenso que até mesmo derreteu os botões do controle da TV, que estava posicionado a alguns metros de distância, e a televisão ainda estava ligada, mas o dano impedia que ela exibisse alguma imagem. E alguns detalhes deixaram os investigadores ainda mais intrigados. Os óculos do Henry estavam dobrados sobre a grade da lareira, como se ele os tivesse tirado com calma, assim como seus chinelos que estavam no tapete. E então, além dos pés não queimados, que indicavam que ele havia se acomodado para assistir TV, tudo sugeria que devia ter sido apenas mais uma noite normal na vida do homem. O policial designado para o caso foi... Que doido, né, velho? Você chega muito tranquilo na sua casa e você só simplesmente explode. Você só pega fogo do nada, assim. Pode ser qualquer momento da sua vida, você só explode. Porra, velho. Vai tomando coisa. John Hamer, que deixou algumas anotações pessoais com descrições sobre o que viu. Segundo ele, a sala de estar foi banhada com um brilho laranja, vindo de janelas e uma lâmpada. Essa luz laranja era o resultado da luz do dia e da luz elétrica sendo filtrada pela gordura humana evaporada, que havia se condensado em suas superfícies. O restante da casa estava completamente intacto. Além dessas palavras, John também descreveu o ambiente como confortavelmente quente, o que em qualquer outro contexto não chamaria atenção. Mas o atual é simplesmente bizarro, principalmente ao considerar que a casa ficava no alto de uma montanha e não era muito bem preparada para o inverno, então o lugar devia estar frio. Por isso, a explicação mais provável é que o calor extremo do incêndio tenha sido absorvido pelas paredes e lentamente liberado de volta para o ambiente, o que é fácil de saber, já que a temperatura durante o incidente foi alta o suficiente para derreter algumas coisas, como a estrutura de um abajur, que escorregou do suporte e caiu no chão por causa da deformação térmica. E assim como nos outros casos, tudo isso aconteceu sem que o fogo se espalhasse para outros cômodos, e apesar da lareira estar acesa, não
não havia indícios de que algo pudesse ter ocorrido ali, além de ao lado dela ter uma pilha de gravetos empilhados, como se o Henry tivesse os deixado prontos. E ao conversar com o vizinho dele, o investigador descobriu que na noite anterior, o homem havia saído para o jardim e percebeu um cheiro de fumaça saindo pela chaminé da casa do Henry, mas acreditou que ele estava apenas queimando lixo na lareira e não deu muita importância, só para descobrir na manhã seguinte a tragédia que havia acontecido. Mas o mais estranho desse caso é que o laudo dos patologistas confirmou que o homem estava vivo quando começou a queimar, e isso foi determinado pela presença de altos níveis de monóxido de carbono no sangue, colhido das partes das pernas que não foram atingidas pelo fogo, o que significa que o seu organismo teve tempo de inalar a fumaça e absorver o monóxido, o que só acontece se a vítima estiver consciente, ou ao menos respirando no momento da combustão, já que se ele tivesse sem vida quando o fogo começou, não haveria circulação sanguínea e nenhum gás tóxico seria encontrado no sangue. Então os peritos forenses atribuíram a incineração do Henry ao já conhecido efeito pavio, onde, segundo a reconstrução feita por eles, a vítima de alguma forma teria caído contra a lareira enquanto alimentava o fogo, e durante essa queda, seus cabelos teriam se incendiado, o que explica o fato dos seus óculos estarem posicionados sobre a grade da lareira. Depois disso, ele teria se levantado e voltado à poltrona, e sem perceber a gravidade da situação, permanecido sentado até que o fogo consumisse lentamente. E como parte dessa hipótese, um fragmento de matéria fibrosa encontrada na lareira foi recolhido para análise, porque os investigadores acreditavam que se tratava da pele da testa do Henry, o que sustentaria a ideia de que ele teria caído e se ferido. No entanto, os testes mostravam que o material era de origem bovina, provavelmente parte de algum objeto de couro, queimado por ele anteriormente, como lixo, já que o vizinho já tinha informado sobre a prática de queimar restos na lareira. Só que o John discordava dessa versão, porque para ele, tudo nos restos mortais indicava que o Henry estava sentado de forma tranquila na poltrona, quando começou a queimar. Isso porque não havia sinais que mostrassem algum tipo de combate contra o fogo. Isso porque uma pessoa que estivesse com o corpo em chamas não se levantaria calmamente, sentaria em uma cadeira e simplesmente esperaria o fim chegar. Além disso, ele reforçou que nenhuma parte do cômodo... Ai, que legal, eu tô pegando fogo, pera aí. Vou esperar o meu fim, mano. Caralho, foda-se. Eu tô pegando fogo mesmo. O fogo, com exceção da área em contato direto com o corpo, o que é incompatível com um incêndio convencional. Outro detalhe levantado pelo oficial foi a vedação hermética da sala de estar. Isso significa que o isolamento era tão eficaz que nenhuma partícula de fumaça foi encontrada fora do batente da porta, o que, segundo ele, não sustentava a ideia de uma queima lenta e contínua, como precisa ser para que o efeito pavio seja válido, porque o oxigênio dentro do cômodo não seria o suficiente para manter esse tipo de combustão por horas. Além disso, ele também chamou a atenção para o estado quase intacto das roupas das vítimas às pernas, que tinham apenas uma pequena parte chamuscada, entre o tecido e as áreas consumidas pelo fogo, que ele descreveu essa borda como se as roupas tivessem sido cortadas por um feixe de laser, por causa da linha limpa e precisa, que é muito diferente do padrão irregular que se esperaria do efeito pavio. No fim, a causa oficial foi registrada como finalização por queima, com base no fato de que o Henry havia inalado os gases resultantes da própria combustão, o que confirma o terrível fato de que ele ainda estava vivo no início do incêndio. Vixe. Fala, galera! Você Caralho, acredita que a mano. combustão humana espontânea realmente possa existir e conhece alguma outra teoria para explicar o porquê disso acontecer? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Rapaz. Não sei, mano. Eu não sei. Tenho minhas dúvidas ainda.